Bom, pessoal, nós vamos para a nossa primeira aula da sequência de equações do segundo grau. E aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho de como vai ser a sequência dessas aulas. A primeira aula, né, que vai ser uma sequência de vídeos, será de equação de segundo grau. Nessa aula a gente vai aprender a resolver a equação de segundo grau pelas fórmulas de delta e a fórmula de Bhaskara, né, e depois pela fórmula de soma e produto. A segunda sequência de aula de equação de segundo grau vai ser sobre equações fracionárias, depois biquadradas, irracionais e equações literais. Então vamos para o que interessa, né? Primeira aula de equação de segundo grau. A equação de segundo grau ela é definida como essa equação bem aqui: ax² mais bx mais c. Isso aqui é uma equação geral. Toda a equação de segundo grau vai ter basicamente esse formato. Algumas o valor de a, sempre nas equações de segundo grau, o valor de a é diferente de zero. O valor de b pode ser igual a zero e o de c também pode ser igual a zero. Mas, para a gente entender melhor a equação de segundo grau, a gente já vai começar a fazer um exemplo. O exemplo que nós vamos utilizar é um exemplo bem fácil, né? Só para entender mesmo a equação de segundo grau. Vai ser esse aqui: x² menos 5x mais 6 igual a zero. Nós vamos aprender a resolver essa mesma questão de duas maneiras. Uma pela fórmula de Bhaskara e a outra pela soma e produto. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é dessa forma aqui, ó: delta igual a b² menos 4ac, sendo que x é igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta que eu acabei de colocar sobre 2 vezes a, certo? Então essa são as fórmulas que essa é a fórmula que vai nos acompanhar aí nessa sequência de aula. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que ver é quem são os valores de a, de b e de c. Porque encontrando o valor de a, b e c, basta a gente aplicar as fórmulas, certo? O valor de a, ele é sempre aquele valor que acompanha o x ao quadrado. Ó, se você ver aqui na equação geral, nós temos que o a é quem está acompanhando o x ao quadrado. Mas, professor, não tem nenhum número acompanhando o x² aqui nessa equação. Tem sim, sempre que não tiver nenhum, vai ser 1. Então, o valor de a é 1. E o valor de b? O valor de b é sempre aquele que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? Quem está acompanhando o x aqui é, nesse caso, o menos 5. A gente sempre tem que levar em consideração o sinal. Não basta apenas o número. Nesse caso aqui foi 1, porque o sinal aqui, ó, quando não tem nada também, é positivo. Então é 1, ou mais 1 ou 1. Preferi colocar só 1 mesmo. Agora, o b, ele é menos 5. A gente tem que levar em consideração o sinal. E o c é sempre aquele valor que vai estar sozinho, aquele valor que não vai estar acompanhando o x. É também chamado de termo independente. Então, o c é o 6 aqui, ó, não está acompanhado de x. Então, o c é 6. Quando a gente descobre o valor de a, b e c, a gente já pode jogar nas nossas fórmulas. Quais são as fórmulas? A fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Essa é a primeira forma de resolução de equação de segundo grau. A gente vai estudar essa e a soma e produto. Então, delta é igual a b². Quem é b? b é menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a? 1, vezes c, que é 6. Então, agora basta a gente resolver. Delta, menos 5 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado, ou todo número negativo elevado ao quadrado, dá positivo. Então, se for menos 5 ou mais 5, os dois vai dar 25. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Quando a gente encontrou o valor de delta, a gente já pode encontrar
os nossos dois valores de x. Por que dois valores de x? Porque é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela vai permitir ter até duas raízes. O grau da tua equação vai determinar quantas raízes essa equação pode ter. Pode coincidir, às vezes, de uma equação de segundo grau ter duas raízes iguais. Aí a gente fala que essa equação de segundo grau tem duas raízes iguais, ou que tem apenas uma raiz, já que são iguais. Então, nesse caso, nós vamos ter duas raízes. Vamos ter o que a gente chama de x' e x2', certo? Quem é o x'? O x' é menos b. Quem é b? Menos 5. O menos do b com o menos do menos 5 vai dar mais, porque menos com menos dá mais. Então, vai ser 5 mesmo. Apesar do b ser menos, como a fórmula também é menos, então vai dar mais, que vai dar 5. Mais a raiz de delta. A raiz de delta, né, que é a raiz de 1. Sobre 2 vezes a. A também é 1, certo? Então vai dar 5. Quanto que é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. E 2 vezes 1, 2. Então vai dar 6 sobre 2. Isso aqui é igual a 3. Significa que a minha primeira raiz é 3. Vamos para a nossa segunda raiz. O que é que muda da primeira raiz para a segunda raiz? Justamente aqui. Aqui que muda. Porque a x' eu geralmente coloco como mais, e a x2' eu coloco como sendo menos. Então vai ser menos b. O b é menos 5, então vai ficar mais 5. Ao invés de ser mais, o que vai mudar? Vai ser menos. Menos a raiz de delta. A raiz de delta, a raiz de 1. Então, 2 vezes a. 2 vezes 1. Então, vai ficar 5. Raiz de 1, 1. 5 menos 1. 2 vezes 1, 2. Então, 5 menos 1, 4. Sobre 2. Então, o x2' é igual a 2. Então, essas são as minhas duas raízes. Nós tivemos aqui que x' é igual a 3 e x2' é igual a 2. Essas são as nossas duas raízes dessa equação. O que que significa raízes da equação? Também podem ser chamados de zeros da equação. O que que são raízes e zeros da equação? Significa que são valores que, quando colocado na tua equação original, elas vão zerar essa equação. Quando tu substituir aqui, ó, 3, né, no lugar de x, vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes x, que é 3. Então, 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 9 menos 15. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6, realmente, deu 0. Então, ok. Então, essa raiz aqui está correta. Vamos para a x2. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 4 menos 10. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, as minhas duas raízes estão corretas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como resolver equação do segundo grau por soma e produto.